Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 a seguir. O tema é como viviam os convertidos. Como viviam os convertidos. Observe que está falando de pessoas convertidas, de pessoas regeneradas, de pessoas que nasceram de novo, que, aliás, foi um dos pré-requisitos ensinados por Jesus como condição para cada um de nós adentrarmos ao reino de Deus. Disse Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Água, palavra de Deus, metaforicamente falando. Espírito de Deus, autor da palavra. Certa feita disse Jesus: quem crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. E na sequência nós vamos ver o escritor João proferindo as seguintes palavras, fazendo referência a Jesus, e dizia: ele estava se referindo ao Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, que gera a nova criatura. O Espírito que haveria de ser dado, porque até então ele ainda não tivera sido glorificado. Jesus, depois que ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e ainda ficou 40 dias com os seus seguidores e discípulos, e depois foi ao assunto aos céus. Passado 10 dias após ele ter sido assunto aos céus, era dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes quer dizer 50 dias, portanto, desde a sua ressurreição. O Espírito Santo veio sobre 120 discípulos que se encontravam no cenáculo lá em Jerusalém. E ali o Espírito Santo veio sobre cada um deles. E cada um daqueles discípulos foram batizados no Espírito Santo e receberam o poder de Deus, conforme a promessa proferida pelo próprio Jesus em Atos 1:8, onde é dito: e recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo é aquele que nos gera de novo, e não só isso, ele não só nos gera de novo, como também nos capacita com seu poder, com sua unção, para podermos continuar dando sequência na obra que iniciou por Jesus e deu sequência através de seus seguidores, seus discípulos, seus aprendizes, até os dias atuais. Então, o tema é como viviam os convertidos. É importante, eu aqui quero frisar novamente, tem que ser convertido para atentar para essas orientações, para essas prescrições. Tem que ser convertido, tem que ser uma nova criatura, tem que ter nascido de novo, porque do contrário não vai experienciar essas atitudes aqui colocadas à disposição dos convertidos pelo próprio Deus. Muito bem. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os convertidos, aqueles que estão vivendo essa nova vida em Cristo,
eles perseveram na doutrina dos apóstolos, isto é, na doutrina de Jesus Cristo, porque a doutrina é de Jesus Cristo, a doutrina é de Deus, a palavra é do Senhor. Precisamos, portanto, perseverar no ensinamento da palavra, na instrução da palavra, sendo os guiados pela palavra, orientados pela palavra, diria o salmista no Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os novos convertidos, os salvos, a igreja primitiva, portanto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, número 1. 2. E na comunhão. Nós, como novos convertidos, como pessoas salvas, como pessoas regeneradas, como pessoas que nascemos de novo, como pessoas que, como diria o Paulo, se alguém está em Cristo é nova criatura. Como novas criaturas, nós temos que perseverar na comunhão. 1 João 1, versículo 7, a seguir. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É dito também que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa comunidade estava em comunhão. Salmos de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós, como novas criaturas, como pessoas como regeneradas, como súditos do reino de Deus, como parte da Igreja de Jesus Cristo, universalmente falando, na terra, que tem ele como a cabeça e salvador deste corpo, nós precisamos viver em comunhão. Se não estiver havendo comunhão entre nós, eu lamento informar, mas tem alguma coisa errada com essa pessoa que não quer comunhão com a outra, a menos que a outra não queira. A Bíblia diz, no que depender de vós, segui a paz com todos. E diz mais, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Muito bem, continuando aqui, o terceiro pré-requisito aqui apresentado por Deus como condição para que o povo, então, cumprisse com o propósito de Deus e Deus respondesse com bênçãos dos altos céus sobre aquela igreja cristã do primeiro século. Muito bem. Em primeiro lugar, perseveravam na doutrina. Segundo lugar, perseveravam na comunhão. A comunhão tem que ser permanente. Terceiro lugar, partir do pão. No partir do pão. O pão aqui falava das reuniões de ceia. As reuniões de ceia que havia entre a comunidade. E eles realizavam aquela ceia para trazer à memória aquilo que Jesus tivera feito em favor deles. Porque Jesus, assim, instruiu os seus seguidores e, por último, ele se revelou a Paulo falando a respeito desse assunto, e Paulo se utilizou de um capítulo praticamente inteiro, 1 Coríntios capítulo 11, para poder falar a respeito da Santa Ceia. Então, havia essa participação mútua no ritual da Santa Ceia, nesse culto memorial. Muito bem. E por fim, no partir do pão, que é a Santa Ceia, e nas orações.
Eu te pergunto, você está orando? Eu não me refiro apenas àquela oração informal que nós temos que fazer de forma permanente. Diria Paulo, orai sem cessar. Eu estou me referindo à oração formal, em que você vai à igreja no culto de oração, na reunião de oração, para participar com os irmãos. Você está participando das orações nos cultos específicos? Se não está, você precisa participar e tem que participar de forma permanente. Porque foi isso que a igreja primitiva fez. Eles perseveravam também na oração. Jesus, certa feita, disse, através de uma parábola, lá no capítulo de número 18 do Evangelho conforme Lucas: orai sempre e nunca desfaleçais. Está dito mais ou menos assim. E contou-lhes uma parábola acerca da necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Então, nós temos da parte de Jesus essa ordem. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então a igreja primitiva fazia isso, orava sempre. Aqueles momentos formais. Imagine, lá em Atos 3, a Bíblia fala que o Pedro, João e o Tiago subiram ao templo para a oração, como de costume. Então nós precisamos estar orando. Infelizmente, muitos já não estão considerando essa necessidade extrema que nós temos de estar vivendo essa vida de oração na igreja, na congregação, na igreja local. Que Deus possa ter misericórdia de nós, para que nós possamos continuar atentando para esses pré-requisitos experienciados pela igreja cristã no primeiro século. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na sequência vai dizer que Deus acrescentava dia a dia aqueles que haveriam de ser salvos. Por isso que tem muitas igrejas hoje que estão aí vazias. E quando estão cheias não de Deus, estão cheias e apenas de um contingente de pessoas carnais, de pessoas que vão para a igreja, né, na intenção, nem com segundas intenções, e não com o objetivo de adorar, de glorificar, de exaltar a Deus e de aprender mais e mais de Jesus. Disse Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Então nós sabemos que muitos vão para a igreja hoje não é com esse objetivo. Existe propósito pelos quais nós devemos ir à igreja desde daqueles dias, primeiro século, até os dias de hoje. Isso não mudou. Capítulo 14, versículo 26, 1 Coríntios, diz o seguinte: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra. Peraí lá. Vamos ler direitinho aqui para evitar problema. Que fazer, pois, irmãos? Uma pergunta. Continuação. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, esse é o procedimento correto da liturgia e do andamento do culto nos nossos dias, porque foi assim em tempos passados. E a palavra de Deus é a mesma e Jesus não mudou. Então nós temos que ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para aprender mais e mais de Deus, para louvar a Deus, para, enfim, estarmos ali juntos e unidos, consolidando mais e mais o bom relacionamento um com o outro, abençoando um ao outro,
atentando às necessidades um do outro, porque era assim que a igreja primitiva vivia. A Bíblia fala, nesse contexto que eu li em Atos 2, a partir do 42, que não havia necessidade em nenhum deles. Viviam vida comum. Todos tinham o necessário, o indispensável para viver. Deus nos abençoe. Se inscreve no canal, se esse conteúdo for importante para você. E até a próxima. Valério Ponte.